O que foi mais difícil? Não tem nada fácil, mas ter que aprender a me deparar com agressões dos quais eu nunca vim para agredir ninguém. Eu ficava preocupada por que motivo você tem que estar em festas entre pessoas bêbadas, por mais que elas estejam optando por situações delinquentes, mas alguém chegar em cima de você, dar em cima de você não tem que ficar com o mundo inteiro, mas nunca destratar ninguém e no outro dia fingir que nada aconteceu. Eu pensava nessas coisas minuciosas que implicam em traumas descabidos e aquelas coisas que entre passar pelas pessoas implicam em você ficar aquilo como se fosse um segredo de cada um, como tem uma arma para usar, ou tive um descaso que entre algumas etiquetas fica embutido em impor as pessoas, que ficam recalques. Eu penso muito, isso foi uma trajetória, isso era de mim. Na minha radicalidade, isso foi uma trajetória, eu tive isso como uma minuciosidade que me fez entender o passo, e entre estações, temporalidades, né, o quente e o frio, eu não passei por muitas situações de ver morte, que era televisão, né? E as coisas que vêm, você choca assim de repente, mas você olha, eu dependo, eu tenho que entender a vida de todo mundo para achar a minha, sobre questão de sustentabilidade e tal, o que virou estupro televisivo, e quando isso convida imperativos de sabedoria maior, de entender o que é a força abstratual e quando materializada em proporções que justifique o imperativo do poder que cale, que responda, que escute a todos, né? Os imperativos da transcendência, o que seria hoje escrever sobre a transcendentalidade num dado momento, quando, né, a constante divina se faz variável, o que é a minuciosidade do monoteísmo, quando aparentemente se propagar perdido, livre ou não livre, dando a oportunidade de rever uma vida que aparentemente entre condições enxergativas, como se você não conhecesse o outro, tivesse que por vezes pensar além de você ou como por você pelo outro, em que momento se tornar cega, quer achar linearidade, parece que ao mesmo tempo a radicalidade implica você ter que capitalizar todo o fardo, transformar um outro, e até que ponto isso não vira leite derramado de tolerância, de possibilidades que se abram na beira do caminho, porque justificar o monoteísmo ou as possibilidades que há quem justifique malhar para o corpo voltar ao que já era, quem dera se todo mundo pode dizer isso, eu não quero ficar forte como você, né? Não quero, eu só quero ganhar isso, aquilo, papapá. A quem justifique critérios de força independente de artificialidade, o que apontaram desnaturalizar artificializações cobaísticas, quando, né, ganhar músculos apontados, né, de formas estratégicas a quem coloque como golpes atalhares, né, adquirir um palco sem a procedência, sem o que diz indicativo de ato construído, quando teoria do natural ao artificial, ou todas as coisas que viraram estratégias inteligentes a quem, quando é, a sobre alquimicidade espacial me convidou a entender avanços com culpa, sem culpa, o que estava na cara, o que se matasse era isso e aquilo, o que é a morte, que me colocava a dizer de onde eu herdei isso. Não, eu não herdei isso vendo isso ou aquilo, ainda que fosse de pai e mãe eu disse aquilo. Somos universos diferentes, o que é similar, sobrar um caminho ou amplitudinalizações que impliquem você desbravar alguns campos, que veio retratar o meu espectro codificatório colocado sobre, né? Até que ponto façam o que eu digo e não façam o que eu faço, ou a quem justifique, né? Dizer que podemos ser uniformemente, razoavelmente comparáveis a quem taxar uniforme e não ter direito de desradicalizar o outro. O que é mostrar alturas e profundidades que não podemos tocar a quem lateralidades como coisas literalmente estadas,
aparentemente bizarradas ou estadas ao acesso de todos, a quem justifique bem entender, comprar, e a quem vira remédio e dosagem justificar milagre e desmilagre. Quem fez agudos e crônicos quando acha ser a mesma receita, chegar na frente, repetir sem singularizar, singularizar sem repetir, a quem justifiquemos protocolaridades reais que subsistenciam prevenção, saúde, doença, cura, como toda a especificidade que mesmo me convidou a abrir e fechar portais para entender que a cruz mesmo se fez, não é? O que eu estava pensando aqui, entra ali no banheiro, ver se tinha papel higiênico lá, que a mulher ali, não sei por que tinha pouco papel higiênico no quarto deles, que geralmente não larga o rolo com pouco. A mulher mandou separar papel aqui, eu olhei lá, já dei vontade de fazer o número 2, porque eu tomei um copo de cappuccino. Eu sei que com comida eu enchi a barriga de vontade, sei lá. Entre todos esses contrastes, né, eu penso que meu corpo é até bastante bem controlado, mas pensando que cruz que não se fez, não é? Entre agudos e crônicos, como Deus desbravou o que vira uma tortura e dizer que o sacrifício, quando eu tenho que olhar de Deus, entre todos os deuses e as possibilidades do que fez massa de manobra a quem? Nunca considerei ninguém como massa de manobra, já visto como eu edifiquei o meu modelo padrão, como eu me responsabilizei até onde se tornou de fato reversificar as culpas e os apontamentos, já que assim não era, já que isso não chega finalmente, ou isso e aquilo, mas dizer que eu não posso, de forma alguma, ainda que seja convidada a também falar perante o observador, né? Deus errou comigo, nele exagerou um pouco, mas tudo bem. Deixa para as quatro paredes. Ele não me desrespeitou em momento algum e me apresenta o valor da constante como com uma liberdade tão suprema. Ele justifica tudo, viver como representar e ao prazer. Eu sempre tive o prazer de agradar e querer ser resposta para todas as classes, como todos os problemas, todas as doenças, todas as sustentabilidades. Eu me dei muito bem com isso. Entre o rico, o pobre, todos, independente de como eu me vi, eu saí de um padrão pronto, desconfigurei aquilo para virar uma massa de manobra, ainda que na maioria das vezes eu não estava assim assado, mas eu passei a ficar gorda para entender os limites do volume. Quando eu fiquei também entre situações que não dava para secar, emagrecer, tipo todo o fardo de testes de carga que precisava de ter mais gordura, entre as mudanças, as perdas de dinheiro, e o tempo todo eu tive muito íntegra em pessoas que só queriam cu, bunda e fala logo, e eu olhei os valores morais delas, independente da condição de volume, de beleza e de vantagem sexual ou liberdade que elas estavam envolvidas, até que num dado momento você tem que estar a todos e justificar todos os padrões de popularidade. O que é a liberdade? Entre saturação, a quem justificar baixar a bunda e não baixar a bunda perante larguras e estreitamentos, né? Se assim podemos colocar, atalhos e dimensões, né? Que é do incesto ao nem observável, a nem observável matéria, a quem se compare heterotrofível, né? A quem justificar matéria-prima, né? Perante incesteiros ou qualquer coisa que assim agregaram causa e efeito, né? Mas colocando que eu tenho a ordenação de me sentir, foi dada situações de perguntar e antecipar, você faria isso? Eu faria, e você precisa não. Também temos essa sua roupagem aqui, ó, até que fale o contrário. Olha como a realidade permite todas as pessoas, inclusive se tornarem pessoais como impessoais, e existem protecionismos de garantir o tempo todo que as pessoas não necessariamente sejam impostas. A própria condição existencial, ela te convida a te proteger de querer retroceder, como avançar entre valores experimentais, morais. Se você quer se convidar, sei lá, se saturar, tipo, né, não tá com ninguém ou tá com tantos numa cama, por exemplo, tipo, não agradou nascer do mesmo sexo, que é convidado a trocar, ou a quem justifique essas possibilidades tais, até que ponto somos um pouco de dois, nada de ninguém.
um em que proporcionalidade tal, quando a relação de ser unilateral e não necessariamente transferir por um filho que não se sabe que momento ele vem, como novidade ou não novidade, que sexo vem e como são interpretados de fato, desbravados durante todo o tempo, a construção de homens e mulheres raramente semelhantes. Então, assim, eu tenho, infelizmente dou a quem doer, eu tenho a obrigação. Foi categorizado muito minuciosamente um protocolo, um priorado, a Santíssima Trindade, extraordinariedade apostólica, ressurretificação, ressurreicesorível, teletransportalidade extraordinária, transportalidade extraordinária, eucaristificação. Olha o que é a eucaristificação. O corpo de Cristo subsistencia entre o fator da sagrada, da contínua escrituralização, a quem justifique teorizar sacramentalidade escritureira, né? O que é a leitura comunicativa, que parcialmente praxeologia, relação teórico-prática, né? O momento eucarístico de você olhar, né, todo o tempo até onde a subsistencialidade da ressurreição, como do que é entre morte e vida, o paradigma da crucificação sobre o sacrifício, não necessariamente mesmo o que em tragicidade impera sobre todas as condições mortiferantes. Eu estava aqui pensando, né, entre todas essas coisas a quem estimula, não vamos nem dormir porque tem um miserável, ou assim estimula e assim não fazem, né? Até onde a miséria é percebida, o limite do barriga cheia, barriga vazia, além de todas essas questões já colocadas. Mas dizer que, né, eu tenho que viver como a morte de um filho constantemente abortado, que é o meu cachorrinho agora. Fica mais um pouco, fica mais um pouco. Quem cuidaria dele aonde? Quanto mais me cobrariam de aluguel? Me roubariam por cima, pelo fundo, pelos lados? Em que momento um cachorro e não um filho e não um cachorro? Se tivesse deixado de fazer isso e aquilo, qual é o limite disso e aquilo? Em instrumentalidade, sobre toda a porcosidade profissional, que eu falei que ainda ia fazer um retrospecto, o que vira clichê dentro do Brasil, falar é o clichê assim também, entre os obreiros, assim os da roça, assim os merdadicineiros, né? Entre religião a quem religioso, entre os paradoxos da educação física, toda a coisa já falada, né? Os psiquéticos, o que é clichê de alguns, entre os golpes sociais e as gravidades perante a sexualização descabida e todas as coisas colocadas como muito bizarro. O que é esse esparramamento que garante um infinitivo, mas que libertar da inconsciência osmótica ou sobre-aliançar perante a rasa essência que se faz inconsciência, a quem justifique sobrepor estado de atividade que você sinta constantemente produtivo, a transcendentalidade convida, não necessariamente precisar de apontar genialidade, como o trabalho de sempre, e ser expectativo, ser produtivo, entender a casa como extensão do quintal, o trabalho como extensão do quintal. Em que momento precisamos seccionar realmente? Nesse momento isso é a medicina e não é isso. Esse uma hora precisa do médico. O que são os imperativos que tem que virar a reversa dos quadrados e que não pode faltar, e se um faltar tem que preencher até onde isso está a proximidade, quem é confiável, quem de fato atende a protocolaridade do pacote, né? Do pacote da perda total a quem plano total de leite derramado, entre cálice, né? O que virou minuciosidade perante os imperativos da Santíssima Trindade, 1 de 3, quando 3 de 1. Que se faz irredutível e que apontaram como fracasso monoteísta, descabimento, sobra, né? O fracasso do arroz com feijão, do papai e mamãe. Então, pessoas que, por mais que tenham minuciosidade sobre você entender o milagre e as reagências, mas sabendo que a fé
garante muita singularidade para cada um entender o fardo e ter que lutar por isso sozinho e se ver não sozinho, mas imagina pessoas que têm dores irreparáveis, que tiveram filhos assassinados, filhos desejados, não planejou, mas desejou, que estão aí mortos ou que estão aí consumindo a renda de toda uma família em meio à corrupção e tragicidade e moléstia, pessoas que não podem enxergar corretamente, não podem ouvir, que dependem de atenção que se tornou absurdamente cara, onde nada mais é barato, nem gratuito, nem bondoso. E falo isso perante a qualquer um de qualquer raça, ainda que vocês percebem a quem eu quero, a quem eu estou conectada como fator entidade antes de subsistencializar né, entre Hitler a Jesus, entre Jesus a Hitler ou minha linearidade de Maria, de Deus à Trindade enquanto deuses monoteístas, e que assim sejam politeístas as farturas. A quem justifique desapontar. Se é bom para você, então um swing deve ser bom para eles ou é de direito deles? Quem são os praticantes que se permitam? Vai que é o fracasso da minha genialidade me precisar envolver com uma situação, se tornar inédito. Eu não tenho fracasso de ser antirrepetitível, né? Mas em que momento a coisa traz já é alto, fundo e laterais. Tem que expectativar o engenhocamento não pejorativizado como vida, que eterniza, que imortaliza, que ineditifica, infinitiviza. Então dizer que eu me tornei a devota inabalável. Aconteça o que acontecer comigo, o Jesus Cristo inédito e não explicado, ele é a minha parte principal, a luz do meu radical de Maria.